Vamos então à segunda parte deste capítulo. Vou repetir aqui o que nós lemos na última parte. Em todos os quadros do universo somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos, quer dizer, emitimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. Nós influenciamos o meio e somos influenciados pelo meio. Então nós emitimos raios para aqueles que estão na mesma sintonia nossa e recebemos de encarnados e desencarnados de volta as energias deles. Nós vivemos todos pela nossa frequência em sintonia uns com os outros. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas acomodam-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam. Demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica, porque se acomodam, porque ficam no quentinho, porque se comprazem, estão bem quentinho ali. É isso que ele está colocando. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. Aí está o X da questão. A vontade de se modificar. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente, quer dizer, abundantemente, nas particularidades. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então vamos ver aqui o que o André Luiz está descrevendo. Os ovoides que estão ligados àquelas entidades. Então os ovoides são utilizados pelos irmãozinhos instigantes para sugarem energias dos que estão encarnados, e a hora que esses irmãos desencarnam, eles continuam ligados, né, a esses espíritos. Então ele via ali encarnados desdobrados pelo sono, nos seus espíritos aquelas formas redondas, como se fossem um crânio humano, né, do tamanho de uma cabeça humana, ligadas a eles, né? Nos seus halos, quer dizer, na sua energia. Uma vez eu vi uma descrição num livro que os ovoides têm como aqueles tentáculos do polvo, né, que se grudam, né, e vão sugando energia. Então eles se grudam nesses halos, nessas energias que estão à volta do perispírito, e vão sugando as energias desse perispírito. É isso que ele está, estando ele encarnado ou não. É isso que ele está colocando aqui, ele está descrevendo aqui os ovoides. Alguns ele via como se estivessem como respirando, outros estavam como amebas, só flutuando ali junto àqueles espíritos que caminhavam por ali. Fixei demoradamente o quadro com a acuidade, né, a perquisição do laboratorista diante de formas desconhecidas, né, daquele cientista que está ali no laboratório vendo coisas. Olha o que eu estou vendo aqui, olha o que eu descobri. Então ele, como um cientista, estava analisando ali o que ele estava descobrindo. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportava essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhe eram próprias. Essas esferas estavam grudadas
na irradiação delas, essas esferas estavam grudadas e caminhavam com elas, né? Como se fossem bolinhas, né, cinzas escuras, andando ali junto com elas, né? Assim, nos halos, né, nas energias delas. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, né? O Gúbio responde para ele, né? O Gúbio circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto, o Gúbio coloca: André, compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa, abre aspas, segunda morte, fecha aspas. Sim, o André responde, sim, acentuei, né? O André acentuou. O André falando, tenho acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos, né, por imposições de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. O que o André está falando aqui? Ele viu a segunda morte, primeiro entre aqueles que iriam reencarnar. Vamos ver o capítulo 13, vamos rever lá atrás o capítulo 13 de Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo. O que acontece? Ele viu ali aquele perispírito do Sigismundo se desfazer, porque ele vai se miniaturizando, né? Ele vai se diminuindo, ele vai tomando uma forma pequena, até que ele se transforma quase no tamanho de um feto e é acoplado ali junto à mãe. Isso é uma segunda morte. Aí o que o André coloca aqui? Viu também espíritos lá no nosso lar, espíritos elevados, espíritos superiores, que deixam o perispírito ali, uma segunda morte, como a gente deixa o corpo físico aqui na matéria, para aquele perispírito se juntar às energias ali daquele plano, porque o perispírito é uma matéria sutil, mas é uma matéria. Então eles se desligam, deixam aquele perispírito ali, se desvencilham desse perispírito para alcançar planos superiores. E a partir dali o André Luiz não sabia mais nada, porque não lhe era dado saber desses planos superiores. Então ele conhecia essas duas colocações de segunda morte, para reencarnar e para ascender, para subir a planos superiores. Gúbio sorriu e considerou, ó, as palavras de Gúbio aqui. Sabes assim que o vaso perispirítico, o corpo perispirítico, é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. É uma matéria rarefeita? É uma matéria sutil? Mas é perecível. Porque o que acontece na ascensão? O que acontece quando o perispírito é deixado num lugar inferior? Porque aquele espírito ascende, aquele espírito sobe para um plano superior. Aquele perispírito volta a se juntar às energias daquele plano inferior. Da mesma forma que o corpo volta a se juntar à terra e serve de adubo para a terra. O que existe no micro, existe no macro, sempre. Da mesma forma que o átomo ali gira em torno do núcleo, né, os planetas giram em torno do Sol. O Sol gira na Via Láctea.
O que existe no micro, existe no macro. Da mesma forma que o nosso corpo volta para a terra e vai servir de adubo, ou como cinza, ou como decomposição no caso de ser enterrado, aquele perispírito também vai voltar para aquele plano ao qual ele está ligado ali, porque aquele espírito subiu, ascendeu. Então vamos lá, vamos ao que nos interessa. Ele diz: sabe-se que o vaso perispirítico, o corpo perispirítico, é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber, né, o André colocando. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar, e observastes irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. As duas são desintegradoras, uma por diminuição e outra por elevação. Os primeiros, os que se elevaram, são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes, os maus, os transviados, os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente saturada, quer dizer, carregada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, principalmente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, se mantém ligado a Jesus por meio de imponderáveis, de inumeráveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. O que o Gubbio está colocando aqui? Vamos entender. O que controla o perispírito? A mente. O que dá forma ao corpo? O perispírito. O que controla o perispírito? A mente. Quando nós deixamos o corpo, o perispírito continua, normalmente com aquela mesma forma que ele teve ali naquela última reencarnação. O que dá forma a esse perispírito no plano espiritual? A mente. Se a mente está cristalizada, densificada no ódio, na vingança, ela se cristalizou na raiva, ela está dominada, subjugada pelas entidades perversas às quais ela se ligou, o que acontece? Aquela mente vai cada vez mais se introjetando dentro do seu ódio, da sua raiva, ela não pensa em outra coisa, ela só pensa naquilo que é o que a gente chama de cristalização da mente, e ela para de exercer o poder que ela tem para manter o perispírito com aquele formato. O perispírito perde o formato e ele vai utilizar a forma que ele conhece, que é a forma do ovo, que é a forma inicial de toda a concepção, de todo o nascimento, da nossa formação. Então, por isso, ele vai se formar ali como se fosse uma cabeça, um crânio, que é redondo. O ovoide tem a forma do ovo porque é a forma primitiva. Aquela mente perdeu a capacidade de plasmar e montar
um corpo perispirítico e ela fica condensada naquelas energias negras, escuras de raiva e de ódio, e por similaridade, exatamente como um imã, ela vai ficar imantada nas energias dos espíritos que estão com esse pensamento de raiva e de ódio e vão se alimentando, porque são energias vivas, precisam de alimento, precisam alimentar as suas células, precisam manter as suas energias, e elas vão tirar isso daqueles espíritos que têm neles essa mesma energia. Então, por similaridade, estou pensando no crime, estou pensando no ódio, na vingança, eu, por similaridade, vou estar com outros espíritos que vão estar imantando em mim essas energias, e eles vão usar esses ovoides que estão pensando, cristalizados no ódio, no crime, na vingança, e vão ligar a mim, porque eles vão se alimentar da minha energia, mas em contrapartida vão projetar em mim cada vez mais o crime, o ódio, a vingança. Eles vão mandar para mim essas energias, esses pensamentos cristalizados, e eu vou dando energias para eles se manterem vivos. É uma simbiose por similaridade. Afins atraem afins. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-las com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Né? É modificar o nosso corpo, é nos alimentarmos de coisas boas, é nos alimentarmos de ensinamentos, é modificarmos a nossa energia. Quando ele coloca aqui, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo. Vamos lembrar quando Paulo coloca, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Tamanha modificação interior, tamanho a ligação energética dele com Jesus. Era o Cristo que vivia nele, não mais ele. É o que ele está colocando aqui. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos e nos referimos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações, né? aos afinamentos, às conjunções celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Nós estamos ligados, né, ao nosso perispírito e aos perispíritos, por similaridade, encarnados ou não, como a tartaruga está unida ali à carapaça. Ela não sai da carapaça, a carapaça não vive sem ela e ela não vive sem a carapaça. Imergimos nos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Então nós vamos ficando nesse vai e vem, encarnamos, melhoramos um pouquinho, nos limpamos um pouquinho, voltamos para o plano espiritual, aprendemos, melhoramos um pouquinho, voltamos e encarnamos, melhoramos um pouquinho, e nesse vai e vem a gente vai subindo, degrau a degrau, nos melhorando, estando cada vez mais próximo das energias do Cristo e cada vez mais longe das energias desses irmãos ligados pelo ódio, pela vingança, que nós chamamos de trevosos, mas na realidade são irmãos nossos. Nós estivemos ali ontem e são irmãos nossos ignorantes do bem, ignorantes da alegria de aprender, ignorantes da alegria do amor, da alegria da fraternidade. Somos quais arbustos do solo planetário.
Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Então ele está dizendo, aqui na Terra nós somos como arbustos. As nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos na animalidade primitiva. Nós temos as nossas raízes, né? Nós temos o nosso pezinho, a nossa raiz na animalidade. E essas raízes vão estar mergulhadas na animalidade conforme nós permitimos. Conforme nós vamos nos limpando, nos melhorando, nós vamos nos livrando dos preconceitos, nós vamos nos livrando das ideias que nos foram impostas através de reencarnações que nos atrasam, e aí nós vamos tirando o nosso pezinho da animalidade, até que a gente não tenha mais esse pé na animalidade, até que a gente consiga ser um elemento de energia boa, de energia mais sutil. Vem a foice da morte, eu vou repetir tudo para ficar bem claro. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos, quer dizer, corta-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos, nos prendemos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, porque nós estamos ligados com aquele, nós crescemos em grupo, melhoramos em grupo, e quanto mais nós nos melhoramos, nós temos condições de ajudar o grupo. Então nós vamos estar sempre crescendo, renascendo com aqueles que nós estamos afins. Vamos, desencarnados, estar junto com eles, encarnados, estarmos junto com eles. Se nós nos melhoramos, ajudamos o grupo a melhorar. O grupo melhora, formamos uma força, né? Formamos um quantum de energia que vai subindo, vai melhorando junto, em grupo. O André coloca aqui, as elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e em razão disso calei as interrogações que me vagueavam, né, que andavam no íntimo, para atenciosamente registrar as considerações do instrutor que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor. E sim, a moldagem, a modelagem viva do céu no santuário do Espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e o evoluir das sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina nos impulsos pessoais com amplo curso, as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com a aquisição de luz para a vida imperecível, para a vida verdadeira, a nossa verdadeira vida que é eterna. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade. Todos nós renascemos aqui para servir, para aprender e servir. Vamos lembrar Jesus, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Imagine a nós, que temos tanto que aprender. Nós estamos aqui para servir. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo afirma
afirmou que o maior no reino celeste é aquele que se converte em servo de todos, é aquele que serve mais. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se, aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça, doentia. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submeter-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. O ir e vir, o nascer, morrer, renascer, para aprender, para crescer, para melhorar, é que vai moldar a forma gloriosa que seremos um dia, ou seja, espíritos angélicos, espíritos puros, crísticos. E porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio ressaltou. Para fazer-se mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico, quer dizer, o corpo físico, é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, e a matéria mental é a semente que representa o substrato, a essência da árvore e do fruto, condensando-lhe a experiência. Olha o que ele está colocando aqui, vamos repetir. O vaso físico é o vegetal, é a planta, é limitada, né, no espaço e no tempo. A árvore está presa ali, ela é limitada, ela tem só uma condição de crescer. Nós também aqui nesse mundo de ilusório somos limitados. Perdão. O corpo perispirítico é o fruto que essa árvore dá, que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. Então, depois de um tempo de maturação, de sol, de exposição, a árvore dá o fruto. O fruto é a maturação. Quanto mais velha a árvore, melhor o fruto, mais saboroso, mais doce. E a matéria mental é a semente que está dentro deste fruto, que representa, né, o substrato, a essência da árvore e do fruto, condensando-lhe a experiência. Então, a semente que está dentro do fruto, ela vai de novo para o solo, renascer numa árvore melhor, numa árvore mais aprimorada, porque dentro dela está todo o aprendizado daquela árvore antiga. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Perdão. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, voluntariamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno escorregadio a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendestes agora? Perdão. O que ele está colocando aqui é muito claro. A gente pode
escolher o caminho, a gente pode se modificar ou a gente pode ficar preso no visco do sexo, do prazer, da matéria, do ter as coisas, do adquirir, do ter títulos, de ficar nessa roda de ir e vir sem sair do lugar. A escolha é nossa. Essa que é a questão. Isso é o livre-arbítrio, é o que ele está colocando aqui. Apesar da gentileza, olha o André Luiz, apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, né, esses ovoides, ouvir-nos-ão, possuem capacidade de sintonia? Rubio atendeu solícito, perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição, nos sítios inferiores quanto estes, dormem em estranhos pesadelos. Quer dizer, se eu entrar na sintonia desses ovoides, eles vão poder me ouvir, eles vão poder captar o que eu vou colocar para eles. O Rubio coloca sim, mas eles estão ali nos pesadelos deles, eles estão ali cristalizados naquela condição de raiva, de ódio, de vingança, de mal, né? Então, eles vão ouvir dentro da pouca capacidade que eles têm de assimilar essas ideias, mas vão sim, vão ouvir. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, em que se isolam, incapazes que são provisoriamente, vamos lá, nada é para sempre, todos estão em evolução, incapazes que são provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais. Então agora eles estão como fetos, né, embriões, ou como amebas mentais, larvas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Quer dizer, eles estão sendo comandados por entidades perversas ou rebeladas, através de um hipnotismo. É isso que ele está colocando aqui. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, de vida semelhante, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Quer dizer, todos eles uma hora estarão recebendo, eles estão sempre recebendo ajuda do plano superior. Todos nós estamos sempre recebendo ajuda. E vai chegar uma hora que eles reencarnarão para poder começar a reproduzir um corpo. Quer dizer, como é que isso vai acontecer? As primeiras reencarnações vão ser abortos, vão ser formas disformes, né? Vai ser um natimorto. Por quê? Porque aos pouquinhos eles vão adquirindo a capacidade de montar um perispírito. Até que depois de algumas tentativas, eles conseguem, né, montar um perispírito, aí eles conseguem reencarnar, e aí eles vão reencarnar por um curto espaço de tempo, vão morrer, vão desencarnar logo depois do nascimento, até que eles vão se estruturando e adquirindo um perispírito que lhes dê um tempo para que eles possam viver um pouco mais na Terra. Nada acontece aos saltos. A evolução ela vai através do tempo, o aprendizado vai através do tempo. Deus ensina pelo tempo. Tem uma frase da Meimei que é fantástica. Deus vê estradas onde o homem não consegue enxergar caminho. Essa que é a nossa... A gente não consegue ver caminho onde Deus está vendo estradas que vão levar ao longe.
E a hora que a gente entende isso, essa misericórdia, esse amor de Deus, a gente fica mais tranquilo para ir se modificando, para ir se moldando devagarzinho, mas sempre caminhando. Não existe salto. Então eu vou repetir aqui. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da Terra ou em setores outros de vida semelhante ou em outros planetas de vida semelhante, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa, na estrada justa, contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O que ele está colocando aqui? Aqueles que estão caminhando primitivamente e nas formas evolutivas, mas com a vontade de se modificar, tem sempre o pastor. Aquela ovelha, ela vai por um caminho, vamos lembrar, o seu cajado me consola. Por quê? Porque o pastor vai lá com o cajado e puxa a ovelha de volta, né? A sua vara, o que o pastor faz com a vara? Às vezes o pastor fere a vara, com a vara do pastor era pontiaguda. Então o pastor ia na ovelha, feria ela na perninha, para que ela não pudesse caminhar, porque ela estava se desviando. Aí o pastor colocava ela nos seus ombros, né, para que ela ficasse sentindo o cheiro do pastor e ouvindo a voz do pastor e se acostumasse com a voz do pastor, para que quando ele chamasse, de onde estivesse, ela pudesse ir. Mas para que ele ficasse no ombro dele, ali nos ombros dele, ele a feria, para que ela não pudesse caminhar. Acontece conosco também. Jesus, como bom pastor, vai e nos fere, a gente não pode caminhar, ele nos carrega no colo, para que a gente se acostume com a voz do pastor, com o ensinamento do pastor. E a hora que a gente volta a caminhar, quando o pastor fala, ouça, eis-me aqui, volte, aquela ovelhinha já conhece a voz do pastor e volta. Aquelas que já estão mais na senda, basta o cajado para puxá-las de volta. O pastor está sempre atento. Mas aquelas que vão se desregrar, vão ficar sem a ajuda do pastor? Não vão. Mas acabam caindo na mão de lobos e se machucam, acabam caindo em espinhadeiros e se machucam. Mas o pastor vai ajudá-las. Vai ser mais lento, vai ser mais devagar? Vai ser mais devagar, vai demorar um pouco mais. Mas todas as ovelhas vão ficar junto do pastor. O pastor não permitirá que nenhuma ovelha se desgarre. Jesus coloca, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Nós somos as suas ovelhas. Nenhum de nós ficará perdido, nenhum de nós deixará de chegar à angelitude, nenhum de nós deixará de chegar a sermos Cristos um dia. Pode levar milhões de anos, não tem problema, mas chegaremos lá. Somos perfectíveis e isso é o que nos alimenta a alma, nos tranquiliza. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendestes a importância de uma existência terrestre? Como é importante a encarnação, como é importante o aprendizado aqui na Terra, encarnados, porque com o esquecimento da vida espiritual, tudo que a gente se modifica aqui é por esforço e por vontade. A gente está remando contra a maré. A gente, enquanto todo mundo está falando em tem que ser diferente, tem que se soltar, tem que não ligar para nada, não esquenta, né? Cada vez com coisas esdrúxulas. Aquele que você é retrógrado, religião é besteira, orar é besteira, pensar em Jesus é besteira, buscar a elevação espiritual, isso é fantasia. Aqueles que vão incutindo essas coisas e colocando aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão buscando através da oração se melhorar como seres esquisitos ou retrógrados, não.
A gente tem que se manter firme na nossa vontade de se melhorar, a gente tem que se manter firme na fraternidade. Como colocou Kardec, fora da caridade não existe salvação. Nós temos que ser fraternos com os nossos irmãozinhos instigantes, com os nossos irmãozinhos encarnados, com todos aqueles que estão precisando de ajuda no plano espiritual ou no plano dos encarnados. Nós temos que ser fraternos conosco mesmo, perdoando as nossas imperfeições e tocando em frente, nos melhorando, crescendo, aprimorando. Entendestes a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, sem instrumentos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. O respeito a este corpo, o respeito a essa matéria que nos auxilia a nos melhorarmos, que nos auxilia a nos aprimorarmos, o respeito à dádiva da vida, ao tempo que Deus nos dá aqui nesse planeta para que a gente se aperfeiçoe. A gente tem que ter muito amor, muita gratidão, muito respeito ao nosso corpo. A gente não pode entulhá-lo de porcarias, a gente não pode desrespeitar o corpo, a gente não pode também ficar idolatrando o corpo como se ele fosse um Deus. Não, o corpo é um veículo para que a gente possa crescer, aprender e voltar com as nossas próprias pernas junto a Deus, nosso Pai. Alcancei então com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Abre aspas, andai enquanto tendes luz. Fecha aspas. Nós temos que aproveitar a luz de cada dia. A cada dia que amanhece, a gente reencarna. Cada dia que a gente abre os olhos é uma nova encarnação, porque o sono é o simulacro do desencarne. Então, a cada vez que a gente abre os olhos, a gente tem que agradecer a Deus pela luz do dia, pela oportunidade da transformação daquele dia, pela oportunidade do aprendizado do hoje, o aprendizado deste dia. O que eu posso fazer hoje que vai me modificar o amanhã? O que eu posso aprender hoje que vai me modificar o amanhã? O que eu posso fazer por mim e pelo outro hoje que vai me modificar pela eternidade? Hoje eu posso realizar coisas, aprender coisas que vai modificar a minha eternidade. Então eu tenho que parar e pensar o que eu estou fazendo com o dia de hoje, com esta luz do dia de aprendizado, de evolução que eu estou tendo agora, o que eu estou fazendo com o agora. É isso que Jesus está dizendo, andai enquanto tendes luz, porque a hora que nós não estivermos aqui, nós não estivermos com esta luz que nos permite crescer e melhorar, a hora que nós estivermos desencarnados, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, caminhar fica mais difícil, porque vai faltar luz. Aqui nós temos a luz o tempo todo para nos fazermos sair das sombras, buscarmos as nossas sombras interiores, trabalharmos, ressignificarmos. Ninguém vai matar o homem velho, a gente vai ressignificar todas as coisas que estão lá e vamos caminhar pela frente, para a frente, com esta luz, essa luz do dia de hoje, essa luz do aprendizado de hoje, do caminhar de hoje. Não sabemos qual vai ser o nosso dia de volta para casa, então temos que aproveitar o máximo enquanto estamos aqui. O assunto era fascinante e tentei Gúbio a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Então nós vemos aqui um aprendizado fantástico e com certeza o próximo capítulo vai ser um aprendizado
maravilhoso, mas não podemos esquecer o que nós estamos aprendendo aqui. A necessidade que nós temos de aprender o hoje, o agora, o aqui e o agora. O hoje é o meu melhor, é o que eu tenho de melhor de todas as encarnações que eu já tive. Então eu tenho que aproveitar esse melhor, essa minha capacidade de raciocínio, de entendimento, para estudar e para aprender, para melhorar isso e colocar em prática, porque se hoje o que eu sei, o que eu sou é o melhor de todos os tempos, eu tenho que colocar isso em prática, para que a hora que eu terminar esta encarnação, a hora que eu voltar para casa, eu esteja melhorado, aprimorado, muito mais do que eu estava quando para cá vim, quando eu encarnei. Vamos então continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.